esse é um dos maiores medos, diríamos assim, de muitos cristãos que participam da Santa Ceia. Ao ler em 1 Coríntios 11, 27, muitos cristãos pensam que se estiverem pecando, praticando um erro, participar da Santa Ceia, comendo o pão sem fermento e o suco de uva, essa pessoa estaria trazendo condenação para si. Mas eu quero garantir a todos aos irmãos evangélicos, católicos, espíritas, não importa quem esteja acompanhando o programa, quero garantir a você que para Deus você pode participar sim da Santa Ceia. Qual é o problema nesse texto? Nós precisamos ler o verso 27 com o versículo 28, para entendermos o que é participarmos da Santa Ceia de maneira indigna. Então no verso 28 fala assim: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. O texto está dizendo o seguinte, que o pecador, quando vai para a Santa Ceia, ele tem que examinar-se a si mesmo. Perceba que o texto não está proibindo um pecador de participar deste ritual. Por quê? Na verdade, este é um ritual para pecadores. Deus não fez este ritual para nenhum anjinho com uma auréola sobre a cabeça, perfeito e que não comete nenhum erro. O indivíduo traz condenação para si quando participa da Santa Ceia de qualquer jeito, ou seja, ele está desrespeitando o simbolismo. Então, quando o indivíduo na Santa Ceia, ele come daquele pedacinho de pão sem fermento e toma aquele puro suco da uva sem álcool, ele está dizendo o seguinte: eu aceito o sacrifício de Cristo no meu lugar, porque o pão é um símbolo do corpo de Cristo pregado na cruz, e o suco da uva é um símbolo do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. A Santa Ceia diríamos assim, um substituto, uma continuação da comemoração da Páscoa no Antigo Testamento. Em Êxodo capítulo 12, você pode ler sobre a Páscoa. Ali é dito que os filhos de Israel, eles sacrificavam um cordeirinho, comiam da carne daquele cordeiro, e naquele momento eles comiam pães sem fermento, porque o fermento era um símbolo do pecado. Então, ao participarem deste ritual, eles expressavam fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo, de acordo com João 29. E este simbolismo de que Cristo é o centro da Páscoa e, consequentemente, da Santa Ceia, nós encontramos também em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, que diz o seguinte: livrem-se do fermento velho, da natureza pecaminosa, para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Paulo aqui está dizendo o seguinte, que Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, morto no nosso lugar. Sendo que Cristo é um Cordeiro perfeito, ele pede o seguinte, que ao participarmos da ceia, peçamos perdão a Deus dos nossos pecados e eliminemos da nossa vida o velho fermento da nossa natureza pecaminosa. E que nós tenhamos o discernimento ao tomarmos a Santa Ceia e relembrarmos de que aquele simbolismo se refere ao Senhor Jesus Cristo. Um outro propósito da Santa Ceia, aí eu finalizo essa breve resposta a essa pergunta, encontramos no mesmo capítulo 11 de 1 Coríntios, né? E você pode ler aqui, por exemplo, o versículo... a partir do versículo 23, que diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Primeiro ponto, a Santa Ceia é um lembrete constante de que Cristo é o nosso Salvador, que Ele é o nosso substituto na cruz do Calvário.
não é? Verso 25, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Você deve participar da Santa Ceia para você expressar a sua fé no Cristo Salvador, que perdoa e purifica a sua vida do pecado. E você também deve participar da Santa Ceia como um lembrete de que um dia Ele vai voltar. Um dia Ele vai voltar em glória e majestade a esse mundo para concluir definitivamente todo o seu processo de salvação. Ele já garantiu a sua e a minha salvação na cruz. Mas isso pouco adiantaria se Ele não voltasse um dia para buscar aqueles que são seus. E por isso, em Apocalipse 1:7, por exemplo, fala que Ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Por isso, participe da Santa Ceia. Por exemplo, na Igreja Adventista, sétimo dia, a comunhão é aberta. Porque a igreja entende que a Santa Ceia é uma cerimônia para pecadores, não importa de qual igreja você seja. Você tem necessidade de Cristo, examine-se, confesse os seus erros e participe da Santa Ceia, porque Ele tem grandes bênçãos para você.